Prezados internautas, irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, hoje vamos falar sobre o Salmo 27. O Salmo 27 é um dos mais belos e inspiradores salmos de Davi, carregado de confiança em Deus, súplica por proteção e desejo de comunhão com o Senhor. Este salmo é lindo, é maravilhoso e ele pode ser dividido em duas partes principais. Primeiro, confiança inabalável em Deus. Isso está no verso 1 até o verso 6. E em segundo lugar, súplica e espera no Senhor. Do verso 7 ao verso 14. Então nós vamos entender esse projeto de Deus para nós hoje através deste Salmo de Davi. Vamos ao comentário teológico, versículo por versículo. Versículo 1 fala da confiança no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aqui, Davi expressa a sua confiança em Deus de maneira total, descrevendo-o como luz, salvação e fortaleza. A luz representa direção e presença divina. Jesus falou em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem segue iluminado por Jesus, pela palavra de Deus, pelo poder e pelo amor de Deus, estará sempre atento para que não tropece e não caia. A luz representa essa presença divina. A salvação aponta para o livramento. Davi aqui está falando de dois tipos de salvação. Salvação dos seus inimigos e salvação da sua própria alma, do seu ser diante de Deus. E a fortaleza indica a proteção contra esses inimigos do mundo material e do mundo espiritual. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? No versos 2 e 3, a palavra de Deus está mostrando aqui no capítulo 27 de Salmos o triunfo sobre os inimigos. O triunfo sobre os inimigos. Davi recorda que mesmo em meio a adversários, ele não temerá, pois sua segurança vem do Senhor. E ele expressa isso lá no Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. E isso reflete a fé de quem confia na providência divina, sabendo que Deus é maior que qualquer ameaça, no mundo físico ou no mundo espiritual. O versículo de número 4. Há em Davi o desejo de estar na casa do Senhor. E ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. No Salmos 23, ele menciona isso. No último versículo dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitar na casa do Senhor não é estar na igreja, fisicamente falando, todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Habitar na casa do Senhor é estar em comunhão constante com Ele. Onde quer que você esteja, com quem você estiver, em qualquer época,
Você precisa estar em comunhão com Deus, para que Ele seja a sua fortaleza, para que Ele seja a sua salvação. Davi, nesta oração, anseia por Deus mais do que por livramento terreno. Ele chega a dizer: eu pedi ao Senhor, mas eu vou buscar estar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. Ele deseja estar na presença de Deus não apenas por uns momentos, mas por toda a vida. Ele deseja estar em comunhão com Deus sempre, para sempre. Isso revela um coração apaixonado por Deus, semelhante ao que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Que coisa maravilhosa! Que algo extraordinário! Aí chegamos no verso 5 e 6 do capítulo 27 de Salmos, quando esse texto fala de proteção e alegria na presença de Deus. Davi confia que Deus o protegerá e o colocará sobre uma rocha, símbolo de estabilidade e segurança. Certa vez ele disse: eu estava me atolando, eu estava num charco de lodo, eu estava numa areia movediça. O Senhor veio e me colocou sobre uma rocha firme. A reação natural a esta certeza é adoração e louvor. Nos versículos de 7 a 10, existe um clamor por respostas. O clamor por resposta. Às vezes, nós ficamos resmungando, murmurando, questionando o poder, o amor de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Precisamos parar com isso e aprender a fazer um clamor que nos dê resposta. Aqui, no versos 7 a 10, o tom do salmo muda para súplica. Mesmo sendo um homem de fé, Davi expressa a sua dependência de Deus. Dependência total de Deus. E pede que o Senhor não o abandone. Quando nós entendemos que precisamos de Deus, de fato, de verdade, nós reconhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas falhas, e aí então fazemos aquela oração de súplica que vai nos dar resposta. No verso 10, Davi diz algo muito consolador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Que maravilha! E esta convicção de que tudo e todos podem te abandonar, tudo e todos podem te isolar, te rejeitar, mas o Senhor, Ele te acolhe. Isso mostra mais do que uma mera necessidade humana, mas uma fé verdadeira no poder, no amor e na graça de Deus. Isso mostra que o amor de Deus supera os laços mais profundos do ser humano e se realiza em nossas vidas. O amor de Deus supera até os laços mais profundos. Por mais amado que eu seja neste mundo, pelas pessoas ao meu redor, Davi diz: olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, e isso é possível. Lá no livro do profeta Isaías, o profeta diz algo para Israel dizendo: olha, Deus disse o seguinte: pode porventura uma mãe esquecer-se de seu filho que foi gerado em seu ventre?
todavia eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus é muito maior que qualquer outro amor por aí afora. Nos versos 11 a 14, o salmista revela a fé e a esperança, e a sua confiança é tamanha e ele espera em Deus. Davi pede orientação e livramento, mas termina com a exortação à paciência e confiança em Deus. Quantas vezes a gente ouve algo muito triste? Ah, Deus se esqueceu de mim, eu fiz um pedido para ele nem está aí para mim. Ele está lá envolvido com outras coisas, esqueceu de nós aqui na terra. Deus não se esquece de nós. E o verso 14 diz: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Este versículo ecoa em toda a Bíblia, lembrando que a verdadeira fé envolve confiar no tempo e nos caminhos de Deus. Eu ouço alguém dizendo por aí em certas orações: eu determino isso, eu determino aquilo. Você não determina coisa nenhuma. As determinações de Deus é que resolvem as coisas. E quando o ser humano diz: eu não aceito isso, eu não... o seu eu está em evidência e Deus não existe na sua vida. Tudo o que nos acontece só nos acontece porque houve uma permissão divina e porque eu busquei essas coisas que me aconteceram. Deus não quer nada de mal para mim. A Bíblia diz, no livro de Jeremias: eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal. Deus quer o melhor para os seus filhos, para cada um de nós. O próprio salmista disse em um dos salmos: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos internautas, vamos à aplicação teológica do capítulo 27 de Salmos. Primeiro, uma confiança inabalável. Deus é luz e salvação. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então não devemos temer, porque o Senhor é a nossa salvação. Em Romanos 8,31, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O segundo ponto é a prioridade na presença de Deus. Prioridade na presença de Deus. O maior desejo do cristão, do servo de Deus, deve ser buscar o Senhor acima de tudo. São vários os textos na palavra de Deus que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. No livro de Miqueias: buscai-me e vivei. E o salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Eu quero estar na casa do Senhor e contemplar a beleza, a sua formosura e adorar no seu santo templo. Salmo 42, verso 1 também fala dessa prioridade na presença de Deus. O terceiro ponto fala da oração e dependência. Fé na súplica, confiança na resposta. Como Davi, devemos clamar a Deus e confiar que Ele nos responderá. Jesus chegou a dizer: olha, Deus sabe tudo quanto vós precisais antes mesmo de lhe o pedirem. Mas pedir e dar-se-vos-á. É preciso pedir. Eu preciso dizer para Deus o que é que eu quero, o que é que eu preciso, e que Ele possa me dar isso segundo a sua vontade,
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, no momento difícil, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Temos que aprender a confiar em Deus, a entender o propósito de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. O último ponto desse detalhe da aplicação teológica do Salmo 27 é esperar com paciência. A fé não é apenas crer, não é apenas acreditar. Acreditar, eu acredito em qualquer coisa. Crer, eu creio em algumas coisas e em outras não. Mas a fé também é esperança no Senhor. Confiança no Senhor, sabendo que os seus planos são perfeitos para mim, para você, para nós. Os planos de Deus são perfeitos. Jesus fala que ele é um pai, que ele não vai dar pedra no lugar de pão, e nem serpente no lugar de peixes. Deus é amor. Ele vai sempre nos dar o melhor. Sempre vai nos dar o melhor. Concluindo nosso comentário teológico, o Salmo 27 nos ensina a viver entre a fé e a esperança. Fé e confiança na resposta. Entre a confiança e a súplica. Há um espaço aí, e se eu descuidar, a minha súplica não tem efeito. Então eu não preciso esperar nada, porque eu não tive fé suficiente para crer de fato, de verdade, de que Deus está no controle da minha vida. O Salmos 27 nos encoraja a buscar Deus não apenas por livramentos. Quando vem uma calamidade, quando vem um problema sério na família, quando vem a enfermidade, você está clamando por livramento? Ótimo. Mas isso não pode ser um hábito. Temos que esperar no Senhor, buscar a Deus, não apenas pelos livramentos, mas pelo prazer de estar com Ele, pelo desejo, pelo anseio. O salmista diz: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por Ti, Deus meu. Eu tenho que ter esse anseio, esse desejo, essa vontade e o prazer de estar na presença de Deus. Uma coisa pedi e eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo e contemplar a beleza do Senhor, a majestade do Senhor. Davi nos ensina que precisamos e que devemos aprender a dizer, como ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? Por que temer? Quando nós abrimos mão da confiança em Deus, logo vem o temor do que possa nos acontecer. O salmista está dizendo: eu não preciso ter medo. Ainda que meus adversários se lancem contra mim, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é a minha luz, Ele me ilumina. A primeira doença que Satanás colocou no mundo, que doença não é coisa de Deus. Doença é consequência do pecado. E a primeira doença que Satanás colocou no mundo foi o medo. Mas para o medo, eu tenho um remédio. O antídoto do medo chama-se fé, confiança em Deus, nosso Senhor, nosso Salvador.
Salmo 39 diz isso. O Senhor é a nossa salvação. É maravilhoso pensar assim. Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque esta palavra no seu coração, como colocou no meu coração. Meus amigos, amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero fazer um pedido para você. Primeiro, deixa seu like aí no nosso vídeo. Segundo, comente e compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Isso vai nos ajudar muito. Também, se possível, inscreva-se em nosso canal. Você não vai ter que pagar nada. Se você fizer alguma doação, ela é voluntária. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se, comente, compartilhe. Nunca esqueça de deixar o joinha. Comente se você gostou, se não gostou. Isso nos ajudará a melhorar a qualidade do nosso trabalho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.